Eu acho que é isso que a gente tem que aprender. É ser convicto na minha doutrina, eu tenho convicção do que eu creio, mas saber que o céu, que eu espero, cabe os que concordam comigo e os que discordam de mim. Qual é a sua igreja? A minha igreja, eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma igreja relativamente nova, porque ela surgiu nos Estados Unidos no século XIX. Ela surgiu a partir de um conglomerado de outras igrejas que cometeram um erro. A minha igreja, você vê como é que é a questão da reciclagem. Havia pastores batistas, presbiterianos, Christian Connection e outros grupos mais ali, que juntos com esse pregador batista chamado William Miller, ou Guilherme Miller em português, fizeram um cálculo errado e acreditaram que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Realmente eles estavam equivocados, nós não podemos saber a volta de Jesus, e quando acabou aquele movimento, muitos ficaram assim, desanimados da fé, alguns voltaram para suas igrejas, e outros começaram a estudar a Bíblia, continuaram estudando a Bíblia, alguns pioneiros, e falaram, não, peraí, a gente não pode desanimar assim, porque os discípulos também ficaram desapontados quando Cristo foi crucificado. E começaram a trabalhar alguns pilares que nós temos, entre eles a guarda do sábado, nós guardamos o sábado assim como os judeus o fazem, entendemos que esse é o dia sagrado da Bíblia, a alimentação, os adventistas nós preocupamos muito com o viver saudável. Por exemplo, uma vez eu fui aos Estados Unidos e eu conversei com um americano na hora de passar ali no controle de passaporte, dificilmente eles conversam, mas lembra que foi que a vida lhe dá muito do mesmo, né? E ele batendo papo comigo, aí ele perguntou, você é cristão? Eu falei, sou adventista. Aí eu perguntei, você conhece a igreja adventista? Ele respondeu, claro que eu conheço. Vocês mudaram o nosso breakfast, o nosso café da manhã. Por quê? E ele tinha razão, porque antes os americanos comiam só bacon com ovo frito e café preto, e os adventistas, mudando a alimentação, colocaram cereais. O cereal, o famoso cereal Kellogg, da Kellogg's, ele foi fundado por membros da igreja por acreditar numa vida saudável. Então, os adventistas, nós evitamos alguns alimentos, nós procuramos os 8 remédios de Deus, da natureza, que é luz solar, água pura, exercício físico, oração, dormir bem, paz com o semelhante, remédios de profilaxia, que nós não temos nada contra os médicos, temos muitos médicos e hospitais, mas não queremos engordar a conta do médico dando dor de cabeça para eles, né? Temos uma rede de escolas também, porque a gente acredita na educação como processo da redenção. Temos a igreja, acreditamos na separação definitiva entre igreja e Estado, não acreditamos em outra forma de governo, senão governo laico. E temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. E temos a certeza que a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista, porque ela é feita dos sinceros que estão na igreja adventista e os sinceros que não estão nela, o que chamamos de igreja invisível e igreja remanescente. Em resumo, seria esse mais ou menos um briefing dos adventistas do sétimo dia. Tem alguma restrição alimentar, certamente, né? Nós, por exemplo, somos abstêmios, nós não comemos carne de porco, não comemos frutos do mar, somos abstêmios de bebida alcoólica, cigarro, drogas também, evitamos alimentos com cafeína. Veja bem, não é que... Significa que você não toma café? Não toma café preto, evitamos também refrigerantes à base de cafeína. Não estou dizendo que você nunca vai encontrar um adventista que não tome um pouco de café, porque isso não é uma doutrina, no sentido assim, se você fizer isso, você vai ser excluído ou tomar um refrigerante à base de cola. Mas evita-se. E o ideal da igreja, repito, não é doutrina, mas o ideal é se a pessoa puder até caminhar para um regime vegetariano, ou ovo-lacto vegetariano, ele terá melhor índice. E tudo isso a igreja sustenta com um olho na fé, que é a teologia, e um olho também na razão. Eu vou dar um exemplo de 2 estudos bem rápidos. Um foi feito na Califórnia e outro foi feito aqui no Brasil. O estudo feito na Califórnia por pesquisadores não adventistas resolveram pegar por amostragem um grupo de adventistas da região de Loma Linda, na Califórnia, e comparar com a população californiana não adventista. População normal, que come fast food e tudo mais. E esse estudo revelou que os adventistas viviam 10 anos a mais do que a média da população. Depois disso, 10 anos a mais. Agora, recentemente, no Brasil, um estudo de características semelhantes a esse foi feito
inclusive com verbas do governo federal, foram anos de estudo, a USP participou, a FAPESP e tudo mais, chamado Adventus, no Brasil, só que foi um estudo mais completo, onde eles pegavam por faixa etária, faziam uma diferença de adventista vegetariano para adventista não vegetariano, com o resto da população, fazendo questões de glicose, hipoglicemia, pressão alta, e novamente eu não sei precisar quantos anos a mais o grupo de adventista teve em relação à amostragem igualitária do restante da população, mas foram anos a mais. Apenas digo que esses estudos aqui que eu estou apresentando não são, de maneira nenhuma, uma forma triunfalista de falar assim, olha como nós somos bons. Por favor, não entendam assim. É apenas uma sugestão, como eu falei, que independente de você ser adventista, católico, ateu, evangélico, espírita, não importa. Se eu posso deixar como sugestão, cuidem da saúde de vocês, sabe? É muito importante cuidar da saúde. Beber água, aqui, olha, eu tô com meu copinho d'água aqui. Se você não bebe 2 litros d'água por dia, você já está doente. E eu acho que se você tiver mens sana corpore sano, se você tiver uma mente sadia, o seu corpo vai estar sadio. E nós abrimos o nosso bate-papo aqui com uma pergunta bem jornalística sua, que é como sobreviver a um mundo de tanto caos emocional. Eu dou uma dica para vocês. Cuidem do corpo de vocês para que a mente de vocês esteja lúcida o bastante a ponto de promover elementos ali no cérebro, na sinapse do cérebro, para você ter bons pensamentos, etc, etc. Cuide da saúde. Isso não significa que a adventista não fica doente, que a adventista não tenha câncer, não tem nada de... Não é